Fala, galerinha, bem-vindos a mais um MetaCast. De novo eu aqui apresentando o programa, porque o Vitor infelizmente não pôde vir, não tá em São Paulo. Esse cara viaja mais que o Lula. Enfim, mas cá estamos. Quero agradecer, antes de começar o programa, como sempre, o pessoal da Fotalk, pelo estúdio, pelo espaço e pelo Cabide, esse monstro que está sempre aqui com a gente. Do outro lado, a CoinLivre pelo patrocínio. Obviamente, se não fosse pela CoinLivre, nada disso estaria acontecendo. E, olha, esta pessoa aqui, eu já entrevistei em outro canal, que eu trouxe hoje, e eu tô tentando trazer ela faz um tempo. Só que a agenda dela é impressionantemente complicada. Mas finalmente demos um jeito. Agora, antes de a gente começar essa entrevista, vocês vão conhecer ela, acho que não tem como, né? A maior parte do meu público não é só blockchain, Web3, mas é muita gente que é startupeiro, que é empreendedor, é meio B2B. Sabe? É menos gente curiosa e mais gente que tem algum tipo de interesse para entender mais players do mercado. Então, eu aposto que a grande maioria já te conhece. Mas, antes de começar, pessoal, acabou de começar o programa. Curte, se inscreve, ativa o sininho se vocês puderem e marca os amiguinhos, porque vocês sabem que infelizmente ainda não é ao vivo, mas a gente vai estar no chat. Então já marca os amiguinhos, traz o pessoal para cá. É um papo que não vai ser tão focado em Web3 blockchain, vocês vão entender o porquê, mas tem tudo a ver com tecnologia. Olha, toda vez que eu faço programa assim, vocês gostam. Eu acho que não tem como não gostar dela. Então vamos lá. Camila, aliás, já é teu nome, né? Mesmo que eu falo da Carol, você é Camila Techmonks. Você não é Camila Sandi, você é Camila Techmonks. Exatamente. Um canal que, antes de eu saber o que era, acho, blockchain, eu já gostava pra caramba. Nem sei há quanto tempo você tem canal. Impressionante, faz 1 ano e 4 meses, 6 faz meses. Mais. Eu sinto que eu vejo teu conteúdo há mais tempo que isso. Parece tipo 2, 3 anos. E eu não sei se vocês sabem o nome dela de cor ou o canal de cor, mas uma coisa eu tenho certeza que vocês sabem. Tu tá ligado àquele monitor da Samsung que dá a volta em você, que eu não sei se você comprou. Quem gasta 20 mil reais no monitor? Eu comprei. Mas, cara, puta... Olha, impressionante. Toda vez que ela faz isso com aquele, eu fico, meu Deus do céu, velho. Alguém me explica, alguém me dá um desse, alguém me patrocina. Eu adoraria que a Samsung me patrocinasse. Ô, Samsung. A Samsung me deu o celular, pô. Bem ou mal já é, você já tá melhor que eu, então, hein? Mas que monitor maravilhoso. E assim, só pra dar uma introdução antes da gente começar o papo, o canal da K, eu gosto de falar que é sobre tecnologia. Sim. Eu não sei se é exatamente assim que você coloca, porque na bio do canal tá um pouco diferente, mas quando eu falo sobre você, é sempre tecnologia de maneira geral. Sim. Porque eu já vi você falar desde coisas como AI ou as novas coisas que tem no WhatsApp para você mexer, inclusive recentemente, até quando você fala da parte de devs, programadores, mercado de tecnologia, desenvolvimento. Então eu boto como tecnologia de maneira geral. Mas eu vou deixar um pouco para você meio que explicar da onde que surgiu a ideia de fazer o canal. Legal. Dado que um pouquinho eu já sei do teu passado, mas eu acho legal tipo, você falar pra galera como é que foi essa transição da profissional pra influenciadora de um canal de tecnologia, porque, cara, você tá com o quê? 170, 180 mil seguidores? Sim. Pra um canal de tecnologia isso é muita coisa. É a mesma coisa de falar de influenciador de finanças ter esse número. A gente bate quase 3 milhões de contas alcançadas todo mês. É um absurdo. É o que eu falei, é igual finanças, não é simples ter esse tipo de número, porque é muito mais nichado. Exatamente. Quando você fala, e eu não tô diminuindo não, porque eu também vejo canais desses, quando você fala tipo de Big Brother, de fofoca, quando você faz react, quando você faz coisas assim, melhores momentos, obviamente você vê um público maior, mas também a interação não necessariamente é tão boa, nem o engajamento. O teu canal você tem acho que os 3, né? Eu acho que quando a gente faz um conteúdo técnico, quando você tá ensinando... Por mais que eu tente trazer, às vezes, alguns memes, às vezes alguma graça ali, é um conteúdo técnico na maioria dos vídeos. Então é mais difícil de você ter um engajamento do que dancinhas ou whatever, né? Mentira, nada a ver. Eu adoro aprender com conteúdo de Instagram. Toda vez que eu vejo um canal que está realmente me agregando valor, que eu consigo medir esse valor que está sendo agregado para mim, eu boto ele como um canal que eu tenho que assistir para aprender. E vira uma coisa que eu vejo todo dia. Não é só entretenimento, eu vejo lá para estudar. No meu mercado eu faço bastante isso. Eu faço muito isso. Eu acho assim, a rede social ela tá aí e o algoritmo ele vai aprender com tanto de coisa que você assiste. Então, se você assiste conteúdo de qualidade, se você abrir o meu Instagram ou até mesmo o meu TikTok, você só vai ver conteúdo de qualidade. Porque é isso que eu consumo. Então, a gente vai treinando esse algoritmo para fazer isso, né? Então, eu acho que hoje você não pode ficar perdendo tempo também nas redes sociais. Você tá lá, então aproveita esse tempo. Entendeu? Não, tá certo. Eu ferrei o meu. Porque eu vou dizer, eu nunca fui o cara... Eu não sou produtor de conteúdo. Né? Eu faço aqui porque eu amo, mas eu nunca imaginei de alguma maneira ter algum tipo de exposição assim. Não gosto de câmera, essas coisas. Mas o grande ponto é que eu sempre usei um Instagram só. O meu pessoal, e eu não postava muito. Muito menos story, nada disso. Postava uma coisa a cada 6 meses, era muito pouco. E eu tive que fazer essa conversão, ainda que eu não seja uma pessoa pública e nunca queira ser,
com o canal, eu fiquei, pô, será que eu tenho que falar mais coisa do trabalho? Da Coin Livre, né? Porque, vamos dizer, né? A Coin Livre foi o que aconteceu e o Metacast foi uma maneira de a gente comunicar com o público. Então, será que eu tenho que falar mais sobre isso e tal? E eu acabei ferrando, porque o meu perfil é aquele que eu uso para poder scrollar. E aí, depois eu comecei a usar para estudar. Aí agora teve... Então, assim, o meu algoritmo não entende nada do que tá acontecendo. Sim. Eu recebo vídeo de gatinho fofinho da mesma maneira que eu recebo vídeo técnico do Orlando. Então, Sim. assim, ele não sabe. E eu não vou criar outro do zero porque eu não tenho paciência. TDAH não me permite ter muitas contas ao mesmo tempo. Por isso que eu só tenho Instagram e mais nada, entendeu? Sim. O meu, eu ferrei completamente. Eu também era uma pessoa, não era uma pessoa de postar muito, não. Eu tinha um perfil pessoal antes de criar o canal da Tech Monks. E assim, eu já trabalhava há 16 anos com tecnologia. E aí as pessoas me procuravam, pô, como é que eu entro para a área de tecnologia? Como eu trabalhei 10 anos como programadora e depois eu trabalhei como Product Manager e Head de Produto CPO. Então eu fui crescendo ali. O único momento que eu fiz uma transição de carreira ali era de dev para a área de produto. Porque eu sempre gostei muito de criar, eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Aliás, o meu sonho sempre foi empreender. Embora eu estivesse trabalhando 16 anos para outras empresas, eu não empreendi ainda, mas era uma intraempreendedora ali dentro, né? Então eu estava sempre querendo saber, porque eu era uma dev que não colocava o fone e não falava com ninguém, entendeu? Eu queria discutir o produto, eu queria entender. Tanto é que eu virei tech lead depois, aí depois eu fui para a área de produto. E agora eu tô, enfim Mas você puxou o costume de tomar energético e ligar LED em absolutamente tudo. Sim. Inclusive, faz LED ganha produtividade, 2 semanas que eu estou tentando largar o energético, porque eu tomava 1 por dia. Eu não tomo café. Eu não tô nem mais aqui, todo então dia. eu tomava 1 por dia e agora faz 2 semanas que eu não estou comprando mais. Tô tentando. Tá ótimo, porque quase eu não tô tremendo. Então, o que A vida acontece? tá ótima. E aí as pessoas me procuravam, pô, Camila, como é que eu entro na área de tecnologia? Como é que eu me transformo num programador? Porque para as pessoas, isso é um outro mundo. Elas acham que você tem que ser uma pessoa super inteligente, gênio de matemática. Ou como se fosse aprender a falar chinês, Exato. né? Algo tão diferente que você não vai conseguir dar conta. E não é eu nada mesmo disso. pensava assim. O meu marido, quando eu conheci ele era nutricionista. Também fiz essa transição. Hoje ele trabalha como dev há 5 anos, inclusive numa empresa dos Estados Unidos, ganha em dólar, trabalha de casa, tem uma vida boa. E aí eu comecei a ver, pô... Você ia falar ganha, né? Ganhar em dólar é foda, é muito bom. E assim, pra quem era nutricionista, ele trabalhava num hospital de domingo a domingo, ele era nutri de um hospital. Então, e agora tá indo pra NASA. Não é pra NASA, mas é uma empresa muito boa também. E aí eu comecei a me pegar assim, mentorando as pessoas, não só com ele, eu já fiz com amigos meus que entraram na área. Aí eu falei, pô, acho que eu vou criar um canal de tecnologia para tentar fazer isso de uma forma mais exponencial. E o objetivo do Tech Monks é despertar a paixão por tecnologia no coração das pessoas. Ou botar a pulguinha atrás da orelha, essa é a parte que eu gosto. Não importa do que você fala, sempre tem uma pulguinha que fica atrás da orelha. Dá vontade de pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto, sabe? Exatamente. Eu acho isso muito legal. Exatamente. E por isso que eu não foco num tema de tecnologia. Então, eu posto as news de tecnologias, quais são as novidades que estão chegando. Aí eu também vou para um lado mais acadêmico. Você quer entrar na área de tecnologia? Eu vou desmiuçando as áreas. Então, a área de dados, você pode aprender isso. Programação front-end, back. Então, eu tento fazer uma mescla. É você que faz tua edição ou você tem editor? Eu faço tudo. Jura? Porque edição é muito legal. Quando você faz tutorial, vamos dizer assim, quando você fala... Vou usar como exemplo o vídeo mais recente que eu vi teu, que foi... Segundo mais recente, que foi o do próprio WhatsApp. Né? Então, você tinha as inserções lá das telinhas, de onde você clica para ter as coisas novas. Então, assim, deve estar um trampo absurdo. Porque você posta com muita frequência. Eu faço 8 vídeos por semana. Então, pois é, vamos lá. E aí, como eu não vou entrar nesse assunto especificamente agora, mas eu já sei, você não tem só isso, você não faz... Primeiro, você é mãe, Sim. que é um trabalho full-time de uma criança pequena, né? Sim. Não é mãe de pessoa de 25 anos. Sim, eu também não sei qual é o maior BO, né? A Manu. Pois é, então, você tem o teu canal, você de fato tem o teu serviço, vamos chamar de consultoria, aulas, enfim, né? Para poder inserir as pessoas no mercado. E mais pra frente, a gente fala um pouco da sua empresa agora. Cara, quantas horas tem no teu dia? Cara, eu basicamente trabalho de domingo a domingo. Eu tô sempre... Porque quando a gente tem empresa, você sabe como é que é. A gente nunca desliga. Eu falo, ninguém é CEO ou CMO, você é bombeiro. Exatamente. Quando você abre uma empresa, você tá apagando fogo. O fogo que aparecer, você tá apagando. Não importa em qual área, né? Exatamente. E hoje eu considero que eu tenho 2 empresas. Porque a Tech Monks é uma empresa, eu tenho o CNPJ da Tech Monks, e a Talk Blue é outra empresa. Então, assim, é muito trabalho. Antes de chegar na Talk Blue, a Tech Monks, você falou, bom, é uma empresa, beleza.
A Tecmonks, como empresa, você deve ter inserção de produto, tu deve ter patrocinador ali, isso sem falar de quaisquer possíveis receitas que venham por taxa de clique e tal, conversão. Estou falando de coisas ativas que você vai... ou que vem até você por algum tipo de contato. Como é que foi o começo do... Não é o começo do canal. As primeiras interações que você teve com marca, foi você que foi atrás para oferecer o canal, para falar da conversão, do engajamento e tal? Ou foi o inverso? Eles chegaram até você para poder falar? Quando eu tinha 300 seguidores, 1000 seguidores, eu já contactava, eu prospectava as marcas. Entendeu? Então, hoje eu não trabalho com nenhuma agência, não sou agenciada, eu sou a minha própria empresária. Então, hoje eu não preciso mais prospectar, então as marcas chegam até mim através do canal, mas no começo eu prospectava. Eu falava, essa semana eu vou falar com 30 empresas. Essa semana eu vou falar com 40 empresas. Bom, você trocou um pelo outro, né? Agora que você não precisa mais prospectar patrocinador, vamos abrir outra empresa, porque tô bored. Não tem nada pra fazer das 2 até as 3:30 da manhã, que tal abrir uma empresa mesmo? E o engraçado é assim, que hoje na Tecmonks eu faço tudo lá. Então eu escrevo roteiros, os roteiros tanto da Tecmonks quanto da Talk Blue, porque agora eu tenho um canal da Talk Blue também. Cara, como é que você consegue escrever roteiro? Meu TDAH não me permite escrever nada que eu tenho que decorar ou ler. Na tem verdade, que ser tudo assim, do jeito que a vem. realidade é essa. Você passa, sei lá, 6 horas pesquisando referência pra escrever um roteiro de 30 segundos. Né? Porque ainda tem essa. Porque dependendo da plataforma, o que mais dá visualização é com 60 segundos. Inclusive, eu não sei pra quem que eu tava... Bom, eu mostrei pra... Eu entrevistei antes uma pessoa, uma PR, uma comunicadora que também abriu empresa, eu tava mostrando o teu conteúdo pra ela, que ela não te conhecia ainda. E conforme eu ia passando, eu falei, cara, essa mulher tá cada vez tendo que falar mais rápido. Porque cada vez ela pega conteúdo com mais coisa pra falar e tem que espremer nesse tempinho. Falei, caçamba, velho. E eu já falo rápido, mas eu falei, acho que é 1 minuto e meio. É 1 minuto e meio máximo. Só que assim, o engajamento geralmente ele vem ali de 30 a 1 minuto. 30 segundos a 1 minuto, né? Então, e eu acelero a minha voz nos vídeos. Então, eu coloco a 1.2 ali. Você acelera? Por isso que parece, então, acelerado pra mim. Eu acelero um pouquinho, porque é bastante conteúdo, né? É bastante conteúdo pra você condensar. E eu gosto de explicar. Então, por exemplo, esses dias eu postei daquela tela nova lá em Las Vegas, sabe? Aquele globo, que é a maior tela do mundo, sensacional. Então eu explico a parte técnica da tela. Eu não simplesmente chego e falo, olha, galera, tem uma tela nova aqui, a maior tela do mundo. Vem pro show do YouTube e quantos pés que tem de distâncias, quantos alto-falantes, né? Qual que é a tecnologia daquela tela? Então eu gosto de explicar esse lado mais técnico das coisas, né? Então, o que é um perfil misto interessante, né? Porque você tanto é dev, que é o que o pessoal acha que sempre é aquela pessoa, como você falou, que é tipo tela, monitor, energético LED, e do outro lado você tem um lado professor. E isso, se eu não estou enganado aqui, até antes do canal. A ideia de você, como você falou, né? Bom, então, você fazer a transição desses possíveis seguidores, pessoas pro teu mercado, ou vender curso, ou, enfim, whatever que fosse, veio antes de você tentar usar o canal como uma maneira de dar um boost nisso. E é legal ver que, sim, são 2 perfis que o pessoal acha que não anda junto. Aliás, eu conheci bem poucos devs que tinham paciência para explicar, muito menos para criar um canal sobre isso, transformar isso num produto, sair completamente do produto técnico que ele vende, o que não tem nada de errado, e ir para um produto que é o extremo oposto, é totalmente soft skills. É você pegar o seu conhecimento técnico e trazer para as pessoas. Esse mix de áreas de soft e hard skills não é normal de ver. Mas sabe o que eu acho? Essa deveria ser uma evolução de um especialista de tecnologia que quer ganhar grana. Porque quando a gente está falando de tecnologia, eu vou seguir uma carreira técnica, vou virar sênior, vou virar especialista. Entendo que nem todo mundo tem esse perfil. Mas uma pessoa que manja de tecnologia e ela começa a se interessar pelo negócio e entender sobre o negócio, esse cara tem a faca e o queijo na mão. Que bom, que você fez uma ponte para uma das áreas que eu já queria falar contigo, que é justamente AI. Porque o que você ouve de AI vai substituir meu trabalho, tá aquela coisa que você sempre ouve quando tem tecnologia nova, né? O robô vai substituir meu trabalho, agora é AI que vai substituir. E eu concordo. Tipo assim, na verdade, se você é um cara que é só técnico, você tá ferrado em qualquer área. Você tá ferrado. Todo mundo vai ter que ser... vai ter que ter um lado estratégico. Nem que seja para você cuspir as informações dentro de um prompt do que você quer ter de retorno. É aquela coisa, não é a AI que vai matar o teu trabalho. É um cara que sabe AI que vai matar o teu trabalho. Exatamente. Entendeu? Ou o fato de você se estagnar dentro da sua área de conhecimento. Exatamente. Então, beleza, vamos usar essa ponte então para cá. Concordo plenamente com... Aliás, primeiro ponto. Se você é um cara especialista técnico e você se sente confortável... Não tô falando que você tem que criar um canal no YouTube. Você se sente confortável ali e você vai sentar ali pro resto da tua vida, tu vai ser substituído. Minha opinião. Sim.
Ponto. Com certeza. Podia ser por qualquer tecnologia que fosse. Tu vai ser substituído. O cara que tem um processamento fodástico de informação e cospe boas soluções dali, ou seja, o cara que tem um puto conhecimento técnico, que tem uma máquina que funciona muito bem, esse cara vai ser substituído. Porque, basicamente, ele é um humano com super desenvolvimento técnico. A AI vai ser bem melhor que você sempre. Só que a AI, ela não toma decisão sozinha. Você tem que falar para ela o que ela tem que fazer. Você tem que ensinar ela sobre o tipo de extração que você quer. Você tem que ensinar ela como analisar as coisas dentro da tua empresa para daí cuspir de volta para o usuário ou para você. Então, se você não virar um cara um pouco mais macro, um cara, uma mulher, enfim, um pouco mais macro e ver a situação como um todo, me desculpa, você tá ferrado. Exatamente. Então, vamos começar daí. Porque assim, AI já está sendo desenvolvida há mais de 10 anos, tá? Desde quando a gente fala de machine learning, agora está falando de AI há mais de 10 anos. É que agora o pessoal está vendo que agora tem um prompt bonitinho para você no ChatGPT. Exatamente. A AI é melhor do que isso. Não. Agora você está vendo um prompt para você. Ok, então a gente já sabia que isso ia acontecer. O pessoal ligou o famoso. Só que no teu caso, você também tem esse seu lado, professora, consultora, trazer informação. Como tem sido falar com essa galera? Eu não vou falar com quem quer ser dev, falando com quem já é dev, pro teu mercado entender que não dá para ser só coder. Sim. Bom, eu sempre tento puxar esse lado de negócio para trazer essas questões. Então, eu acho que assim, o importante é você saber questionar, é você saber perguntar. Se você entrar no Google, por exemplo, ele tem informação, todas as informações que você precisa tá lá. Só que você sabe perguntar, você sabe questionar, entendeu? Nesse sentido, então... Você sabe que informação que você precisa? E aquela... É a primeira coisa. Você sabe qual que é o seu problema ou a informação que você precisa? E a primeira coisa que eu falo para um dev, que ele é sênior, um especialista, e ele quer migrar, ele quer entender um pouco mais de negócio, é aquela velha fase. Se apaixone pelo problema. A gente que é técnico, a gente se apaixona pela solução. Então a gente tá aqui, olha, um copo... Mas pra quê? Por quê? Pra pôr água. Esse é o problema. Eu quero resolver, eu quero beber água. Então, a maioria das pessoas que são técnicas, elas estão muito ligadas na solução. Até quando a gente vê, por exemplo, pessoas técnicas tentando empreender. Muitas, eu tenho esse produto aqui, aonde que eu posso encaixar o meu produto? E, como verdade, é que eu cobro por ele? Eu vi isso tantas vezes na minha carreira. Às vezes você não precisa nem de um produto de tecnologia, né? Você monta uma página lá, tem um cara ali por trás fazendo tudo manual... Principalmente agora que tá qualquer coisa as a service, né? Então, assim, você pode transformar teu conhecimento técnico em uma maneira que você possa construir uma ou outra solução, como um white label ou uma plataforma base que depois você customize. Então, às vezes, ir atrás do produto ou do serviço antes de entender qual que de fato ia ser a aplicabilidade dele é perda de tempo, né? E de Exatamente. recurso. E eu acho que essa é uma virada de chave que as pessoas técnicas precisam ter para olhar um pouco mais para o negócio. É realmente se apaixonar pelo problema, conversar com as pessoas, ter esse contato mais social. E depois a gente vai pensar na parte técnica. Porque uma vez que eu quero resolver esse problema, beleza. Eu poderia... preciso de um copo... Preciso beber água, né? O meu problema. Quero beber água. Eu posso montar um copo aqui super... Igual aquele copo de gatinho, né? Não sei se você já viu que é duas orelhinhas que enfia no olho. Entendeu? Quando às vezes um MVP... É a solução que tá causando um problema. Exatamente. Então é mais ou menos sobre isso, assim, sabe? Então você vira essa chave muito mais pensando em pessoas e em problema. Como é que eu resolvo o problema daquele cara? Às vezes eu não preciso colocar tecnologia de cara. Né? Você viu o cara, como a Easy Taxi fazia antigamente, que era uma página... Você chamava um táxi ali, mas na verdade tinha um cara por trás. Tem um meme também, que é um cara que fica na máquina de coca, né? Você pede a coca, tem um cara lá que vai... É tipo isso, é bootstrap, né? Então, quanto que eu consigo resolver realmente o problema da pessoa de uma maneira mais barata, e aí depois sim eu escalo com tecnologia. Então, é muito mais você virar esta chave. E eu também precisei virar na minha cabeça quando eu fui pro mundo de produto, né? Quando eu comecei a ser Product Manager, que eu deixei de ser dev... Eu tive que virar essa chave também na minha cabeça. Pode crer. Eu tenho uma pergunta minha, mas que mesmo depois que eu conjurei uma resposta para isso na minha cabeça, eu ainda assim tive outras pessoas perguntando a mesma coisa. Porque, bem ou mal, não tem como falar do assunto que a gente normalmente fala sem falar de AI. Porque, em termos de aplicação e tal, enfim. Existe uma maneira... Ou vamos lá, da maneira mais simples possível, você precisa ser dev para saber mexer com AI? Não. Eu já respondi a pergunta da seguinte maneira. Para usar AI, o front está tão bonitinho, você faz uma pergunta e ela responde. Agora, vamos lá. Isso é você em casa querendo saber qual é a temperatura que vai estar amanhã na praia. Tá? Agora a gente está falando de uma pessoa que está dentro de uma empresa, precisando de qualquer área. Tá? Você precisa entender alguma coisa de prompt, ou pelo menos de lógica de programação,
para saber como fazer com que aquela AI se adapte ao seu problema? Legal, se você Entendeu? se você quer usar a AI para te ajudar na programação. Não programação só, qualquer área. Eu sou uma pessoa que eu não sou advogado, adoro a parte jurídica, eu não sou advogado. Eu não quero pagar R$6.000 por hora pro meu advogado para fazer meia dúzia de perguntas. Eu queria poder perguntar para AI. Só perguntar a pergunta para AI não dá certo. Eu tenho que dar contexto para ela. Tipo assim, é que eu ainda manjo um pouquinho de pseudoprogramação porque eu tenho que dar o input de tudo. Então, às vezes, eu até uso isso lá. Eu dou contexto para ela, eu vou preparando as perguntas para depois chegar na pergunta que eu quero. As pessoas normais não sabem o que fazer. Eles não sabem que você tem que deixar o ChatGPT-4 lá aberto na aba. Não fecha aquilo lá, porque ele tá aprendendo com você. Então, mas isso são coisas que eu peguei de... Sim, é uma dica que me deram e eu só implementei. Eu não preciso ser dev para fazer isso acontecer, tá? Então, estamos falando primeiro, depois a gente chega na pessoa que precisa realmente adaptar a AI. Mas se for uma pessoa igual eu preciso entender alguma coisa de programação para poder usar bem uma AI hoje? Não, você não precisa. Precisa entender o que você quer perguntar. Você precisa saber elaborar boas perguntas e dar o contexto para ela, como você mesmo falou. Então, você elaborar uma pergunta mais longa. Mas agora eu vou te dar um exemplo. Eu tenho toda a bagagem de programação, mas esses dias eu estava programando uma coisa que é até no produto da minha startup, que era em Flutter. Eu nunca programei em Flutter na minha vida. Só que eu tenho toda a base de outras linguagens. Então, eu programei toda uma parte da minha aplicação com a ajuda do ChatGPT. Só que assim, eu entendo a lógica. Então, eu consigo fazer ela gerar um código ali. Beleza, eu vou pedir para ela, olha, eu preciso que você faça uma função assim, assim, assado. Ela vai me cuspir. Aí eu jogava pra lá. O ChatGPT-4 tem aquela extensãozinha, uma das primeiras que eles lançaram, né? Que é justamente para análise de código. Não, e essa eu fiz no ChatGPT gratuito, tá? Não era nem no 4. Essa eu fiz no gratuito. E aí eu pegava esse pedaço de código. Outra coisa, você tem que saber onde você vai colocar na sua aplicação, né? Então, é tudo como você saber como você pergunta e saber como você vai interpretar aquela resposta que ele vai te dar e como você continua aquela conversa. Então, para programação, eu preciso ter um mínimo de noção ali de lógica, enfim, para eu conseguir saber onde eu vou colocar. O exemplo que você deu de advocacia. Cara, você tem que saber como você vai perguntar. Então, eu acho assim, se você não entender... Você entender ser um advogado sênior, mas você vai ter que entender minimamente ali e saber interpretar aquela resposta, sabe? E eu acho que as pessoas, elas não sabem perguntar hoje em dia. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de em todas usar as a áreas, inteligência né? artificial. Para mim, na minha cabeça, até a parte de desenvolvimento que eu não manjo, é tudo sempre input e output. O que eu tô colocando, o que eu quero extrair. Se eu entender bem as duas pontas, talvez eu não precise entender o meio do caminho. Exatamente, que foi o que eu fiz com o Flutter. Teve casos que assim, eu de novo, não entendo nada de programação. Mas eu tive que pegar algumas linhas de código porque o pessoal não sabia o que estava acontecendo de errado. Eu falei assim, eu sei que se eu jogar no ChatGPT-4, ele pode me falar o que aquilo está fazendo. E se eu falar o que eu queria que aquilo fizesse, por que não está fazendo ou se está com algum erro. Isso eu sei que dá para fazer. Como ele faz? Não faço nem ideia. Como eu vou escrever isso? Eu não faço nem ideia. Então o que eu fiz? Expliquei. Minha empresa faz isso. Eu precisava dessa função e foi isso que foi produzido. Ele vai me entregar? Aí ele não entendeu muito bem. Aí eu falei, não, assim, ele consegue gerar esse output para mim, que é essa informação dessa maneira, com esses botões? Aí ele falou assim, sim, menos isso. E aí, aonde está o erro? Ele, aqui, beleza. Aí cuspiu, eu falei assim, que eu sei fazer o quê? Alguma coisa com esse erro? Não, mas cheguei pro meu programador, cara, o ChatGPT descobriu o erro. Ele falou, puta, tá de sacanagem, não acredito, era uma vírgula, tipo, uma coisa super de boa assim. Então esse é o ponto, eu acho que se você tem uma boa visão de input e output, o que você tem, o que você quer extrair daquilo, fica mais fácil de lidar. Com certeza. Agora, isso é totalmente diferente se você precisa... Porque se a pessoa acha que fala, não, a minha empresa tem AI, você não precisa desenvolver uma AI. Você pode usar uma AI. Exatamente. Entendeu? O ponto é assim. Agora, se você precisa desenvolver uma solução e precisa usar uma AI, quão difícil é? Quão foda como programador você tem que ser para conseguir imputar uma AI dentro de uma solução tua? Você não vai construir uma AI do zero, como você falou. E hoje a gente tem várias APIs que a gente consegue utilizar. Agora mesmo a gente está plugando numa AI nova do Facebook. O Facebook está lançando uma AI dela, da Meta, né? Que é uma AI nova. Então agora a gente tem várias. Tem o Bard, tem o ChatGPT, tem essa nova da Meta. Você vai simplesmente utilizar essas APIs. Então hoje eu não preciso reconstruir a roda. Eu não preciso construir a AI. Eu vou conectar com a API do ChatGPT e através de programação eu consigo mandar, que nada mais é do que um prompt. Só que está automatizado por trás num script. Nem que você tem que montar um layer. E aí eu não entendo a layer como de fato... Eu estou falando de um layer de tela, mas é uma camada adicional de que parte da AI... Para que ela vai ser utilizada para você?
você, né? O que você gostaria que ela cuspisse a partir dali? O importante... Um padrão de tipos de resposta, ou determinar os pesos, né? Não só o processador que ela vai usar, qual que é a AI, mas os pesos das variáveis. E aí, por fim, se essa informação vai ser utilizada baseado no que a rede, como geral, tem, ou só naquilo que você imputou? 3 fatorizinhos aí, vamos dizer assim. Você tem que dar contexto para ela também, né? Então, por exemplo, na Talkblue, que é a nossa empresa de e-commerce conversacional, a gente faz a AI olhar para o estoque do comerciante, por exemplo, e olhar para o que o cliente dele está pedindo. Então, ela tem o contexto. O cliente ele vai te perguntar algumas coisas e você vai ter que olhar para essa gama de produtos aqui. Então, você vai responder ele, de acordo... você tem uma saia... Você tem que direcionar, qual que é essa blusa que combina com essa saia? Você vai estar olhando para esse estoque. Você não vai olhar para a internet. É a mesma coisa. Tem uma empresa de um amigo meu que é de AI para educação. Então... como que ele faz? Ele faz então você quer aprender matemática, por exemplo. Aí o aluno ele tem dificuldade de aprender matemática. Só que aquele aluno ele gosta de dinossauro. Então ele criou um produto onde você vai imputar suas informações pessoais e ela vai aprendendo conforme você vai mexendo também, o que você curte, o que você não curte. E ele vai começando a ensinar através de coisas que você gosta. Então, por que não ensinar matemática para esse aluno com o dinossauro? Porque ele gosta de dinossauro, ele vai se engajar mais. De novo, você pôs contexto, né? Então, ele criou uma plataforma que é um produto de tecnologia voltado à educação que vai aprendendo os gostos de cada aluno individualmente e vai moldando aquele curso e aquele conteúdo junto então, com beleza. Aí sim, chegamos num ponto que eu falo que as pessoas não entendem muito qual que é a diferença. Então, as pessoas falam de AI como inteligência artificial e eu falo, a inteligência artificial sem contexto não é inteligente. Ela é um superprocessador munida de todas as informações que você pode imaginar. Mas ela não é inteligente, ela não está aprendendo. É um esforço estatístico. Dados os pesos que aquele criador colocou, a OpenAI no ChatGPT, ele pega e responde. Sim. E o máximo que ele vai fazer é pegar essas novas informações que estão sendo utilizadas com ele, né? As perguntas vão ser feitas por todo mundo, e cuspir novas informações ali baseado nessa nova base de dados que ele tem. Desculpa, isso é um supercomputador, mas isso não é inteligente. Inteligente é quando ele aprende com contexto. Aí sim. Exatamente. Então, tudo que foi criado pós-ChatGPT, que usa ChatGPT, eu tô falando como categoria, tá? Mas pode ser qualquer outra AI, qualquer outra mecânica. Aí sim é inteligente. Sim. Porque olha os 3 níveis. Você tem uma Alexa, que é um assistente, que não tem nada de inteligente naquilo. Mas que tá começando a conectar com a então. inteligência artificial. Mas peraí, até ela então. vai ter câmera... Olha, essa é informação de primeira mão, viu? Eu fiz um Reels disso que vai sair daqui 2 semanas. Mas a Alexa, ela vai conectar com a inteligência artificial e as novas Alexas vão vir com câmera. E ela já tem pra ouvir, né? E ela vai conseguir entender. Se você estiver chegando perto dela, ela vai falar, oi, Jorge. Pois é. Não, mas vamos lá. Até o que o pessoal está acostumado a ver. Primeiro você vê uma Alexa, que ele é um assistente. Sim. Ele é um assistente que não tem nem inteligência nenhuma. Ele é limitado ao que você tem de funcionalidade dentro da sua casa e aos devices que você configurou. E ainda nos casos mais avançados, ele pode fazer outras coisas ou outras ordens que você configurou lá dentro. Então, ele não é inteligente. Sim. Tá? Ele é um bom assistente, ele tem uma boa interface, vamos dizer assim. Que é uma interface de voz, primeiro. Então, isso é um... Aí, depois, você tem os ChatGPTs da vida. Tá? Esse, de fato... Aprende. Antes de falar do aprender, porque você pode usar ele para aprender, mas ele, por si só, ele é um hiperprocessador de informações. E a análise dele, a maneira como ele cospe informação, ele cospe de uma maneira fácil de você compreender, porque ele sabe entender a tua pergunta e a tua resposta. Não vou falar ainda de inteligência. Aí você tem, para mim, essa é a minha análise, você tem um terceiro ponto, que aí sim é inteligente, que você é baseado nesta mecânica, nesse motor. Então, um motor sem o carro não serve para nada, um motor sem a lancha não serve para nada. Você precisa do carro, da lancha. Aí você dá input para ele começa a ficar inteligente. E aí, o quarto passo disso é o Jarvis. Entende? O Jarvis é a evolução natural, que é quando você tem essa inteligência em uma ferramenta ou uma interface que não só aprende com você, mas se adapta a você. É o que eu falei. Eu tenho hoje em casa uma ferramenta de um empreendedor ferrada que você pode escolher qual que é ele vai se basear em qual AI. E aí depois você cria um assistente lá, então eu criei o Jorge GPT, né? E aí eu falei, e aí o que acontece? Eu preciso munir ele de informação. Então o que eu boto de informação para ele? Onde eu me formei, todos os livros que eu li, né? Para ele saber quem eu sou e como eu penso. Tudo. Os meus capítulos daqui do podcast, os exemplos, ele tem tudo lá. E aí agora o que você quer criar a partir daqui? Eu falei, eu quero um assistente de inteligência. Então o que esse GPT faz para mim? O que essa plataforma faz para mim? Ele pega todas as notícias do dia, de todas as áreas que ele sabe que eu tenho interesse e que ele sabe que eu visualizo. E ele resume para mim no final do dia, tá? Em poucas palavras. E quando ele vê que tem algum assunto ali que eu não entendo,
ele já automaticamente cria uma aula de 5 minutos sobre aquele assunto para poder me dar essa aula. Só que o detalhe, ele me dá essa aula com os exemplos que eu dou aqui para você. Ele me dá baseado nas aulas que eu tive, no conteúdo que eu li e das coisas que eu acredito, porque fui eu que botei essa informação para ele. E isso funciona até sem conexão com a internet. Ele só precisa atualizar para atualizar o sistema tipo do ChatGPT, mas ele usa a minha informação e ele busca informação da net. Genial. Para mim é genial. Porque qual que é o fim disso? Né? Qual que é o objetivo disso? Pô, se ele consegue absorver mais informação, por exemplo, o teu histórico do WhatsApp, coisa assim, quanto mais ele te conhecer, pluga isso no ThinkIQ, por exemplo. Cara, esse bicho assim, fala, Jarvis. E aí? Tô com fome. Falei assim, cara, banana acabou, tua mulher comeu tudo. Quer que eu peça no iFood? É isso que eu quero. Só que para isso ele tem que entender aquele device, o que tem dentro daquela geladeira, o que eu comprei naquele mês, que aquela banana já tá lá há 10 dias, vai estragar mais hora, menos hora, que a minha mulher tá comendo todo o meu iogurte, eu tô precisando de iogurte, não tem, que ele pode pedir, ele sabe qual que é o meu acesso à minha conta no iFood e assim vai indo. Sim. Esse é o objetivo, ter algo Jarvis lá. Eu acho que a gente já tá muito perto disso acontecer. Sim. Falta muito pouquinho. A gente já tem até as geladeiras inteligentes com a Alexa, que já vai pedir, já pede tudo via Alexa o que tá faltando, né? Aí mas daí você não tá dependente das grandes empresas, das grandes plataformas? Se a LG não quiser conectar a ThinkIQ, a sua startup que faz esse tipo de análise, tomou. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Não tem como eles protegerem assim. Não tem como. Eu acho que ele vai chegar num momento que ele vai morrer se ele não fizer isso. Entendeu? Até quando a gente vai falando da evolução de inteligência artificial, né? Não pode nem se chamar de... A inteligência artificial é essa nova agora, como o ChatGPT, que aprende, que você dá contexto. Antigamente, por exemplo, os primeiros chatbots que a gente criou, né? Então, isso a gente não tá falando de 10 anos atrás, não. Estamos falando de 5, 6 anos atrás. Como que o chatbot aprendia? Então, por exemplo, a gente vai fazer um chatbot... Chega num determinado tempo, num determinado assunto que ele... o cliente que está conversando com ele, né? O usuário, ele não entende o que o usuário falou. Em vez dele dizer que não entendeu, a gente transbordava para um humano aquele atendimento. O humano entendia, respondia, e aí a gente analisava isso tudo na mão. Pegava a resposta do humano, claro que tinha um sistema para fazer isso, pegava a resposta do humano e colocava naquele chatbot. Então, a partir daquele momento, ele já ia saber responder aquela pergunta que ele não soube. Então era assim que Mas quem está imputando de fato o dado é você. Você deu as condições, você deu as regras do jogo e depois... Ele não aprendia sozinho. Então a gente sempre falava que um chatbot nascia um bebê e ia evoluindo. Um ano desse chat no ar, ele já era um adulto. Ele já sabia responder um monte de coisa. Mas era sempre assim, de forma manual. Boa. E interessante, porque se uma empresa tá colocando isso, provavelmente não é um cliente só, são vários. Portanto, ele tem vários inputs de informação e aí o lado de tecnologia do outro lado vai ter que filtrar isso para entender o que disso vai virar uma resposta padrão e assim por diante. E agora, qual que é a preocupação, digamos assim? Agora a gente não precisa ficar imputando, porque o próprio chat ele consegue aprender. Só que você tem que dar um contexto, além de dar o contexto, você tem que ensinar ele aprender de uma forma correta. Porque se ele, por exemplo, se ele começa a aprender com um usuário que está dando um input, sei lá, racista, por exemplo, ele vai começar a ser racista. Então, uma empresa ela tem que olhar para a inteligência artificial. Se ela está interagindo com os usuários, né, precisa ficar de olho nisso, de como ela está aprendendo. Porque até o ChatGPT responde coisas para gente que não existe. Ele deturpa informações. Então, esse é um contexto que precisa ser cuidado. Entendeu? Porque senão você está criando uma inteligência artificial que daqui a pouco virou um monstrinho ali que está detonando sua empresa. Não, então, não só isso. De novo, é contexto. Balança, né? Vamos lá, a pessoa pergunta para um chat GPT da vida, como é que eu faço para assistir a série e tal? E essa série só está disponível na Apple. Vamos dar um exemplo assim. Pô, se você colocar uma AI para poder responder e a tua empresa é a Netflix... Tu imagina um BO se o cara perguntar como é que eu assisto e a AI responder, assina a Apple Play, Apple sei lá o quê. Ferrou. Apple Plus, sei lá. Ferrou. Então assim, você tem que dar o contexto para ela responder de acordo com o que a tua empresa acha que tá certo ou errado. E o contexto do que não fazer. Exatamente. Tipo assim, nunca fale Amazon Prime. Então, e aquela coisa, né, pessoal? Tipo, então assim, é Exterminador do Futuro, né? A gente criou um monstro que vai demorar... Primeiro de tudo, né? A AI não decide nada, ela só analisa. Ela não toma, ela não faz, ela analisa. Você pode, no máximo dessas mais inteligentes, você pode ensinar para ela o que você quer que ela analise e qual que é o conteúdo. Mas ela só analisa, ela não toma decisão, ela não faz. Então já começa daí, tem um pulo gigantesco. E a outra é, sem contexto, mais uma vez, é só uma enciclopédia que te responde rápido. Tem uma diferença brutal das coisas. Exatamente. A gente não está perto do fim do mundo, muito pelo contrário. A gente só está tirando a ineficiência do tempo de processamento do cérebro humano. Exatamente. Para pensar, se alguém te dá um problema para resolver, tu não vai ter que na tua cabeça
fazer uma pesquisa ainda, é isso que te demore segundos só, não minutos, de tudo que você tem de referência daquilo para tentar resolver? Bom, então o que a AI está fazendo? Tirando esse tempo de resposta. Está diminuindo. E é contexto, né? Simplesmente contexto. Contexto, base de dados também. Mas eu vejo que assim, a maior parte das pessoas ainda está muito distante da inteligência artificial. Se a gente não está falando... A gente vive numa bolha, né? Eu e você, de tecnologia. Eu acho que a maioria das pessoas elas não vão procurar, não vão entender, isso aqui é de tecnologia. A maioria das pessoas pensa assim, sei lá, eu sou da área... Isso que é gratuito, né? De comercial, por exemplo. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Mas eu vejo muito mais uma interação das pessoas que são da nossa bolha. Por exemplo, tecnologia, enfim... Galera de tech vai correr atrás dessas coisas novas. Tem uns beta testers que também vão correr. Galera de negócio, eu acho que eles são super beta tester dessas coisas. Mas tem uma galera que simplesmente quer ignorar, né? Não vou ignorar, quem sabe isso aqui não some, desaparece... E essa galera que vai ficar para trás, né? Eu acho que o que é bizarro, né? Porque o brasileiro, ele se acomodou demais com o boom das startups, né? Então, você só tem no seu celular aplicativos que resolvem o teu problema em 3 cliques. Se você deu o exemplo da EasyTaxi, cara, por que a Uber e a 99 prosperaram, a EasyTaxi não foi vendida? Porque a EasyTaxi resolveu o problema em 4 cliques e as outras duas em 3. Então, você tá... O pessoal parou de pensar na utilidade, começou a pensar na facilidade. Sim. Né? Como assim que o brasileiro que tá tão adaptado a isso... não percebeu que a AI vai resolver os problemas dele muito mais rápido? Eu achei que a gente fosse ser os maiores usuários. Eu não tenho esse dado, tá? Mas eu achei que a gente fosse despontar pra caramba em uso de AI. Porque o brasileiro é de procurar sempre a solução mais rápida para resolver os problemas. A gente é preguiçoso por natureza. Por isso que nós somos ótimos empreendedores. Porque a gente sempre acha a melhor maneira e mais rápida de fazer as coisas acontecerem. E na prática eu tô vendo muita resistência. E eu não sei o porquê. Eu não vi nenhuma matéria sobre isso. Não sei se é preconceito, não sei se é... Porque como que pode ser acesso com tanta ferramenta que tem, todas gratuitas, a maior parte gratuita? Eu não faço ideia porque a adoção não foi maior. Então, eu acho que, assim, a adoção do ChatGPT foi gigantesca, né? Isso a gente não pode dizer, foi gigantesca. Mas acho que grande parte da galera de negócios, tech, da galera que vive mais esse mundo de internet, digamos assim, né? Mas boa parte das pessoas ainda não utiliza. Eu acho que muito pelo fato de olhar para uma interface ali, que é um chat, e ela ter que perguntar. E aí que tá. A gente não sabe perguntar. Entende? Esse eu acho que é o grande ponto também. Fora da... Eu vejo que tem muitas pessoas também que têm um certo medo da tecnologia. Tipo, eu acho que é muito difícil. Eu falo, inteligência artificial, negócio de outro mundo, né? E na verdade não é. Então, a área de tecnologia é uma área que tem preconceito de todo mundo que é lado. Exatamente. Preconceito, clubismo também pra caramba. Aquelas preferências que não faz sentido, não. Eu só uso o que é desse... Enquanto a Apple não lançar uma inteligência artificial, eu não vou usar. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, se você estiver com sede no meio do deserto, se não for cristal, eu não tomo água. Sabe? Só resolve o teu problema, vai atrás. Eu acho que a gente precisa ser mais curioso, sabe? Eu sempre tento testar novos produtos que lançam. Eu já vou lá olhar, tentar utilizar no meu dia a dia. Então, acho que a gente precisa ser um pouco mais curioso. E tirar essa camada de tipo, é difícil, sabe? Esquece isso, porque... Difícil tudo é, se você for pensar. Só que você tem que ir num passo a passo. Deixa eu lá, tentar entender. E dentro das áreas de tecnologia, se for comparar, inclusive, com as minhas, né? As que vêm de blockchain, moedas, tal, sei lá o quê. É a única que não teve hype negativo. Não tem, tipo, aquelas notícias bombásticas pra mídia tradicional ir lá e arrebentar com o mercado. Até os carros da Tesla, teve um que deu defeito, 2 que deu defeito. Pronto, carro automático mata a pessoa. Sabe assim? A AI, eu não vi nada negativo. Então, assim... Ok, ótimo mercado... Beleza. Ainda assim, estou esperando uma adoção mais em massa. Talvez esteja faltando um iFood da vida que use isso com mais veemência para as pessoas normais verem que no dia a dia normal dela já tem alguma coisa ali funcionando. Sim. Que ela não tem que ir até a ferramenta para poder puxar algum resultado. Não sei. Mas é o cúmulo da preguiça, né? Mas eu acho que a evolução é justamente essa. Tudo bem, vai ter uma parte da evolução que são as assistentes pessoais. Então, você tem a sua, eu vou ter a minha, a Alexa, enfim. Tudo que a gente tocar os objetos inteligentes e tal. E tem a outra parte que são as empresas criando produtos plugados em inteligência artificial, fazendo as coisas em um clique. E às vezes você não vai nem saber. Você não vai saber que tem aquilo ali. Entendeu? Mas ela tá fazendo o processamento. Porque hoje você faz tudo, cara. Tudo. Joga uma planilha lá no ChatGPT, ele vai dar todos os números da sua empresa. Cara, eu já vi bastante vídeo teu falando sobre esse tema, às vezes não especificamente sobre a tecnologia, mas vários exemplos do que está acontecendo, falando de uma que criava imagem e tal, sei lá o quê. E em relação ao outro lado, né, a sua consultoria, quando você tenta colocar o profissional no mercado, cursos, enfim,
Tu já se adaptou a isso? Como é que tem sido a procura por pessoas que querem entender de AIs e ferramentas afim? A maioria das pessoas que me procuram para entender essa parte de AI é para entender a mexer em ferramentas. Então, sei lá, um designer, como é que eu entendo melhor como eu faço melhores imagens com a inteligência artificial? Um roteirista que quer usar. Então, muito mais nesse sentido. Menos no sentido técnico. Quero me tornar um construtor de AI. Tá? Então, muito mais no sentido de aprender as ferramentas. AI como acessório. Exatamente. Ele quer dar um boost na produtividade, na qualidade dele, usando AI como acessório. Exatamente. Legal. Que eu acho que é o que tem que ser agora. Até quando você vai falar com, por exemplo, com investidores, você vai criar uma empresa. Hoje é muito mais fácil e certo e investível, digamos assim, você criar uma empresa que utilize a AI, por exemplo, eu vou plugar na API do ChatGPT para fazer alguma coisa e resolver um problema X, do que você criar a AI do zero. Porque ninguém vai criar uma AI do zero para competir com o Google, para competir com esses caras grandes. Então, hoje, o que a gente está falando é utilizar a AI como um acessório para alguma coisa. Então, eu estou usando para criar um produto, eu estou usando para, no meu dia a dia pessoal, na vida, pede um lanche, acabou meu leite. Então, é muito mais de como eu plugo esse motor para resolver problemas do meu dia a dia e para não só resolver problemas, mas para melhorar as coisas, né? Resolver desejos também, digamos assim. Não só voltado a problemas, mas facilidades. O que eu vi bastante acontecer, que eu não vou falar que me incomoda, mas é que eu tenho esse meu lado que assim, eu já vi zilhões de pitches. Eu analisava pitch startup o tempo inteiro. Então você vê quando tem uma certa onda de certas palavras ou termos que o pessoal quer simplesmente surfar. Falou AI, quer surfar. Pô, fui no Web Summit no Rio de Janeiro. Tinha uma coisa muito legal lá, que a parte das startups, né? Que era tipo, elas trocavam de um dia para outro. Então, todo dia podia ter uma diferente lá. Então, durante o evento, foram acho que 500 e poucas startups. Uma coisa absurda. E eu fazia o screening todo dia. Só o screening. E aí separava algumas que eu queria conversar depois para coisas que serviam pro meu propósito lá. O que tem de empresa e de empreendedor que fala que o diferencial é que usa AI, eu falei, cara, isso já é o padrão, Lindão. É que nem você falar, não, a minha empresa é diferenciada porque a minha a gente usa Excel. Virou padrão. Exato. Todo mundo usa AI hoje, Lindão. A não ser que a sua empresa seja sobre uma camada extra, que nem eu falei daquele que eu uso, uma camada extra em cima que traz alguma coisa de fato diferente, porque senão, nesse aspecto, eu vou confirmar, é acessório. Sim. Você tem que usar AI. Qualquer startup hoje que não use, porque qual que é a definição de startup, né? É uma empresa cuja tecnologia seja o motor para o crescimento exponencial. Ele tem que usar da tecnologia para isso. Não é investimento, é tecnologia. Se você não está usando AI, você está fadando a tua empresa a crescer menos do que ela poderia. Exatamente. E esse não é o principal motivo da inovação. O principal motivo da inovação é a dor que você resolve, o tamanho daquele mercado. Né? Se é uma ideia investível. Então, eu participei recentemente até do programa da Antler, que é uma aceleradora, né? A gente participa conhece sócio, monta a nossa startup lá dentro. E a gente ouvia, né? O investidor, às vezes, ele gosta de ouvir algumas palavras hypadas, mas ele é muito macaco velho, ele sabe no que ele tá... Então, assim, SaaS é sexy, né? Inteligência artificial é sexy, mas, por exemplo, teve empresas que fizeram pitch. Inteligência artificial, blá, blá, e não foi investida, porque... Cara, a quantidade de empresas que estão nascendo, que nasceram de inteligência artificial, que fazem a mesma coisa de texto... E o dinheiro tá mais escasso. Deve ter mais 1000. Entendeu? Então, qual que é o teu diferencial? Por que eu vou escolher a tua e não a do outro, que já tá mais consolidado? E por que eu vou pagar por algo que eu já tenho de graça em outras plataformas? Exatamente. Também tem essa, né? Exatamente. Então, é muito mais... Esquece a AI nesse sentido, assim. Claro que você vai ter que usar, como você falou, de praxe, a tecnologia. Vai montar uma startup... Mas qual que é o problema que você quer resolver, né? Qual que é o tamanho do mercado que você vai resolver? É grande? Porque tem que ser grande, né? Pra você conseguir escalar. Pois é. Não adianta você ficar lá só no seu bairro. Ou pode até ser nichado, contanto que esse nicho tenha usos recorrentes e que esse uso e esse gasto seja de fato... eu ia falar explodível, seja de fato crescente ao longo do tempo. Por exemplo, né? Tipo, como você cria uma empresa, o nicho, talvez um dos mais famosos, Harley Davidson. Cara, você não tá criando só a moto, o cara vai trocar de moto eventualmente, você tem a roupa, tal, sei lá o quê, você tem o clube que agora é pago. Então são um zilhão de coisas ali que você pode aproveitar em cima daquele mesmo nicho. Não dá pra falar que a Harley não é uma empresa fodida, claro, né? Então, mas de fato, se você não tem um diferencial, e é o que eu perguntei antes, né? Se que tem de graça, que tipo de diferencial você vai ter que ter? E quão impactante ele tem que ser para a pessoa falar, vou abrir mão de todos os outros que são gratuitos para poder pagar por esse.
Né? O que a Exatamente. Netflix teve que ter para você falar, não, pô, no YouTube é de graça. O que ela precisou ter? A minha resposta para isso, principalmente lá no começo, não era catálogo. Eles tinham UX e UI. Ali era inteligente. A maneira como eles jogavam feedback para você no UX UI era inteligentíssimo. Muito mais do que qualquer outra ferramenta. Sim. Esse para mim era o diferencial. Porque lembra lá no começo como é que era o catálogo deles? Todo antigo, não tinha nada proprietário. O que tinha proprietário era um lixo. Até começar as grandes marcas, eles cresceram muito por causa disso. Porque a interface era foda. Sim. Veio todos os outros do mercado, a interface era horrível. Amazon, Jesus, era horrível. E aí eu vou voltar a pergunta para você. Dado isso, qual você acha que é a dor que a AI resolve? De maneira geral. Não startups de AI. A AI chegou. Finalmente, uma interface de como usar a inteligência artificial, a evolução do machine learning pra gente. Qual que você acha que é a dor que ela resolve? Escala. Tá. Com certeza é a escala. Porque se você pluga a AI, você consegue ter um poder de processamento ali muito mais rápido e para muito mais pessoas ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo da minha empresa. E a gente tem um chatbot voltado para e-commerce. Então, a gente transforma... Então, antes de você falar, quer fazer o pitch da tua empresa? Aproveita agora. Legal. Faz pitch aí, depois você já liga a resposta. Boa. A TalkBlue, então, é uma empresa de e-commerce conversacional. Então, a gente transforma o seu WhatsApp numa loja virtual completa e automática. E a nossa plataforma ela é plug and play. Basta o comerciante ou varejista cadastrar os produtos ou a gente integra com os principais sistemas de e-commerce. A gente seta as suas preferências de frete, então se você já possui alguma taxa de frete contratada, a gente consegue integrar isso num clique e pronto, a gente já gera um bot automático para você, vendendo sem sair do WhatsApp. Então o cara vai escolher, ver todos os seus produtos categorizados, ele consegue ver a foto, tudo isso puxado do seu sistema. Boa. Não ele tem link externo, não tem plataforma externa, nada. Ele adiciona o carrinho. Ele seleciona o frete, que pode ser retirar na loja ou receber em casa. Se ele quer retirar na loja, a gente dá a loja mais próxima dele que tem aquele produto em estoque e ele paga. Então, toda a experiência de compra dentro do WhatsApp. E tudo isso com, múltiplas opções? Porque o WhatsApp não deixa você fazer um overlay ali de interação. O máximo que você pode fazer... Quero isso ou quero aquilo, quero pagar em todas as vezes ou não. É tudo com, pergunta e resposta. Tudo com... A gente tem os botõezinhos, claro. Todos com cliques. A gente tem os botõezinhos. Até carrinho, escolher método de pagamento. Carrinho, a gente tem um carrinho. Quando a pessoa adiciona... Achei que o WhatsApp não deixava pagamento integrado. Não, só o deles, né? Não, sim. O WhatsApp, ele tem o WhatsApp Pay, que vai sair aqui... Aqui não tá para pessoa jurídica, somente para pessoa física. O ano que vem vai sair para pessoa jurídica. Então, o único módulo que a gente sai do aplicativo é na hora do pagamento. Que a gente sai do WhatsApp. Então, no botão de pagar, que é a última etapa. Ele já adicionou o carrinho, ele já selecionou o frete, ele vai sair. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma integração com o Mercado Pago, uma das nossas integrações de pagamento. Maravilhoso. Já vai abrir o app do Mercado Pago, já está preenchido os seus dados, porque todo mundo compra no Mercado Livre. Compre Bitcoin. Ele tem 6 compras por segundo, não sei se você sabe desse dado, o Mercado Livre tem 6 compras por segundo. Então, é num clique ali. Mas isso até chegar o WhatsApp para pessoa jurídica aqui no Brasil, que vai chegar o ano que vem. Eles estão em teste esse ano em Singapura. Então, deve chegar em breve aqui. É uma coisa que eles estão falando que vai revolucionar, inclusive o Pix e tal, como revolucionou. Então, eles estão apostando bastante, a galera da Meta, nessa parte do WhatsApp Pay, que está em teste lá em Singapura. Na verdade, o objetivo da Meta de longo prazo é ser um WeChat aqui da WhatsApp. Só que é raro, né? O WhatsApp ser o WeChat daqui. Quando falaram o Threads e tal, e agora o que o Twitter vai fazer? Gente, o Elon Musk avisou há 7 anos atrás que o objetivo dele era criar o WeChat. E vai fazer muito mais rápido que todo mundo. Sim, ele está se lixando para Threads. A Meta quer transformar o WhatsApp no WeChat daqui. É porque no caso o WeChat faz tudo na China. É que é meio complicado de comparar, porque de fato lá você é obrigado. Você não pode fazer pagamento que não seja por aquilo. Então, não tem livre concorrência. Mas, de qualquer maneira, já era o objetivo dele lá. Você juntar tudo, desde todas as camadas sociais que você imaginar, compras, e-commerce, né? E todos os tipos de transferência e transação bancária, né? Se é que pode chamar isso lá na China. Já era o objetivo do Elon Musk. Eu acho que ele está mais próximo de conseguir isso até do que o WhatsApp. A questão é só a adoção, né? Porque o brasileiro gosta muito de WhatsApp. Para essa finalidade. Tanto que aqui não deu certo o Telegram, não deu certo vários... O WhatsApp aqui é impressionante. O WhatsApp está instalado em 99% dos celulares no Brasil. Não duvido nada. Tanto que as companhias telefônicas, todas elas têm um plano que envolve. Você tem tanto giga e o WhatsApp... De graça.
No plano pré e pós-pago. Pois é. Pré também. Quando você tem até... Porque é um oligopólio, né? Só tem até as 4. Todas elas já oferecendo planos que envolvem aquilo, pronto. É uma adoção que Por não isso tem que o que tá falar. no WhatsApp é estratégico. Hoje o WhatsApp ele converte 9%. O e-commerce tradicional, 2%. Determinadas categorias dentro do WhatsApp converte 40%. As pessoas já estão comprando no WhatsApp. E justamente por isso, você não precisa baixar outro aplicativo, você não precisa acessar site, você já tem o aplicativo ali. Voltando a Talk Blue, e em termos de inteligência artificial, então eu consigo fazer uma conversa muito mais fluida ali. Olhar para o estoque daquele comerciante versus as perguntas que aquele usuário está fazendo e entregar aquilo de forma muito mais fluida. Tá. Você está falando de fluxo e funil de venda, certo? Exatamente. Então, assim, captar a atenção do cara, ver os produtos, até o momento que ele faz a compra. É isso? Ou também tem uma camada de atendimento aí? Não, tem uma camada de atendimento. O cliente... A empresa, ou seja, a empresa que adota a tua solução, ela também pode ter uma camada de atendimento se ela quiser. Pode. O usuário, né, o cliente final, que é o cliente dessa empresa, ele consegue fazer todo o fluxo automaticamente, mas tem um botão falar com o atendente, caso ele queira falar. Tá, então vamos lá. Eu tenho uma empresa, eu contratei o serviço de vocês. Só para ver se eu estou entendendo aqui bem. São duas opções, né? Ou, aí eu quero ver qual das duas vocês optaram. Ou eu cadastro produtos, preços, etc., direto na tua plataforma, assim como as possíveis perguntas, respostas, um FAQ interativo, tal, sei lá o quê. Ou você integra a sua solução com alguma outra plataforma que ele já faz, tipo Mercado Livre. Ele já puxa os produtos que já estão cadastrados lá, já puxa do teu site o FAQ e tal, integra os dois e aí você não precisa recadastrar tudo. Qual dos dois vocês preferiram? Você não precisa dar perguntas e respostas pra gente, porque o nosso bot ele já é específico de loja online. Então, ele já é um bot especialista em vendas. Então, esse é um ponto positivo, né? Por que contratar a Talk Blue e não contratar uma empresa de chatbot convencional? Por quê? Porque uma empresa de concorrente que só vai montar um chatbot, você vai ter que ter uma equipe de tecnologia. Para integrar, para construir esse bot é caro, complexo e demanda tempo. É uma coisa para empresa grande. Muita variável lá, esse é o ponto. Né? A Talk Blue não. Você pode cadastrar os produtos ou integrar. Então, se você tem um e-commerce, por exemplo, na Magento, a gente integra num clique. Você vai cadastrar no teu e-commerce na Magento, automaticamente já vai vir para a Talk Blue. Para vocês que são CEOs de MEI, fique esperto, que facilita pra caramba. Exatamente. E a nossa startup, ela nasce também muito pensando no PME. Porque eu trabalhei muitos anos com chatbot. Aliás, eu ajudei a construir foi a brincadeira que eu fiz agora, justamente, né? É aí que você vai ver a maior diferença. Porque a empresa grande, ela vai ter um zilhão de opções de mercado. Pode escolher alguma coisa que seja mais ampla, menos... Enfim, o pequeno e médio empreendedor... A restrição orçamentária é absurda, a restrição de tempo. E é aquela coisa, né? Se eu não tiver isso, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter uma analista para poder fazer? Ou alguém de contas... Não, se você pode substituir isso... Exatamente. Você gera muito valor. Eu trabalhei numa grande empresa de saúde, e a gente construiu o primeiro chatbot no WhatsApp lá de agendamento de exames. Isso há 5 anos atrás, tá? Caramba. Para esse chatbot, para esse MVP, a gente demorou 1 ano para um MVP. Para quem não sabe, o MVP é um produto mínimo ali que já atende, mas ainda não é o produto completo. E a gente gastou mais de R$1 milhão. Tá? A gente tinha 2 equipes de tecnologia. Uma especializada no fluxo do chatbot e a outra especializada em fazer as integrações com o sistema da empresa. Porque um bot ele precisa estar integrado ao teu banco de dados para entender ali o que ele vai responder. Mais ou menos sobre isso a minha pergunta, né? O que você entrega lá também? Exatamente isso. Então, por que a Talk Blue? Então, a gente consegue tornar... Isso é inviável para uma pequena empresa, uma pequena média empresa. Gastar R$1 milhão, demorar 1 ano num MVP. 2 equipes de tecnologias robustas, design, 3, 4 programadores, PM... Então, a Talk Blue, ela nasce como... A gente tem uma plataforma mesmo, uma tecnologia que é nossa. Você vai plugar num clique, hoje você já sai com a tua loja no WhatsApp, entendeu? Você não precisa se preocupar. Então, a gente acaba sendo atraente para grandes empresas que não quer gastar o dinheiro dela e esperar 1 ano... E acessível para pequenas e médias, porque elas não podiam brincar essa brincadeira, entendeu? Vou fazer uma linha do tempo aqui que eu acho bem interessante, que eu acho que a resolução do problema da solução que eu vou falar é parte do que você está fazendo se você colocar AI aí junto. Há pouco tempo... Lembra quando no começo do canal do Porta dos Fundos, que tem o vídeo da Judite? Lembra que você ligava para TIM e... eu lembro da época que a pior dor de cabeça do mundo era você ligar para algum tipo de atendimento, porque alguém te atendia, não entendia nada do que você estava falando, passava para o próximo. E você queria matar, né?
E as URAs também, né? E as famosas URAs. Não. Diz tudo que você não queria, tipo assim, e ponto. E tem outra, né? Se você tá tendo que ligar pro Matinho, pra sei lá quem quer da vida, é porque você tá com um problema. Então, se você já tá de um mau humor, ninguém fala, que legal, hoje eu vou ligar pro atendimento extra. Ninguém é assim na vida, né? Então, você já tá com... Nossa, todo mundo reclamava disso, beleza. Aí, logo depois, começou a vir as opções pra poder já pré-filtrar. Hoje em dia, tudo que você quer é não ter opção. Eu quero falar com alguém, eu quero explicar meu problema. Porque, veja, se fosse um problema normal, eu resolvi no aplicativo. Meu problema deve ter alguma coisa diferente. Eu não vou esperar 14 opções para poder gerar uma segunda vez do boleto. Eu faço isso em 2 cliques. Então, provavelmente, o problema é específico. E você não consegue falar com uma pessoa. A maior parte das vezes você não consegue. Antes era a lei aqui que você precisava, né? Apertando 9 e você caía numa pessoa. Agora não. Agora não é mais. Agora você pode passar por várias para depois ter a hora do 9. Pô, pelo amor de Deus. Então hoje você quer falar com uma pessoa. Por que eu tô falando sobre isso? Porque o começo para mim do que era o chatbot no WhatsApp era muito padrão. Parece que todas as empresas que tinham atendimento usavam a mesma empresa de chatbot. Porque você conseguia prever já o que ia vir logo depois. Sabe? Aquilo, primeiro, não é inteligente, mas não tem nem como esperar que fosse. Ele é automatizado sim, só que é automatizado de uma maneira burra, que pode ser uma empresa de telefonia, como pode ser uma empresa extra, que parece que você está tendo o mesmo resultado, não importa o que você escreva ou o que você escolheu lá dentro. Então, essa essa padronização absurda não resolveu nenhuma. Nem teve um chatbot que eu posso falar de uma empresa que eu falei, esse foi foda. Mas aí que tá. A TalkBlue você pode Mentira. Me conhece. Mentira. Google e Apple. Se você vai para esses 2 atendimentos que passa por um chat, depois você quer. Nos Estados Unidos, o brasileiro é uma porcaria. Nos Estados Unidos, depois ele te passa para uma pessoa, atendimento foda, que sabe exatamente o problema que você vai resolver. Só. Mas aí que tá. Mas aí fala inglês, meu irmão. O começo dos chatbots, eles não tinham uma inteligência. Começou a ter a linguagem neural ali, mas estava bem engatinhando. E o que o cliente quer? Não é que o cliente não gosta de chatbot. O cliente, ele quer resolver o problema dele rapidamente. Então, se você consegue construir um chatbot de forma inteligente, conectado à AI, que entenda o cara, o cara não quer perder tempo. Você acha que o cara ele vai preferir mandar um WhatsApp aqui para resolver o problema dele? Minha internet não tá funcionando, sei lá, vai falar com a TIM. Ou você acha que ele prefere perder o tempo dele ligando? Não é perder o tempo dele ligando. Ele prefere fazer aqui. Só que ele quer resolver rápido. Ele também não quer ficar num fluxo gigantesco, como você falou. Então, quando a gente traz essa inteligência e eu consigo responder de forma rápida, ele vai gostar daquele bot, porque vai resolver o problema dele. Pois é, exatamente. E o mínimo de pré-referência, né? Outra coisa que me deixa meio... Toda vez que eu vou falar, eu posso ter até no WhatsApp, aquele bot de WhatsApp e tal. Toda vez que você vai falar com ele, é como se fosse um atendimento novo, como se você não tivesse histórico passado. Tem uma empresa, a Enel, que eles têm... Eu falei, eu tento não receber mais nada físico, né, de conta. Só que eu me mudei de apartamento e nessa daí eu não sei o que acontece, que eu não recebo a conta nem por e-mail, nem de jeito nenhum. E aí, várias vezes atrasou. Eu não quero pagar multa, pô. E eu já peguei, entrei, não sei o que, pra reclamar. Falei, pô, só me manda no dia certo, ou me manda físico, quer saber? Acontece, né? Mas ou muda a data do vencimento, ou me manda isso por e-mail. Qualquer maneira, SMS e tal. E todo mês é a mesma coisa. O mínimo que eu espero é que quando eu clico lá no botão, tivesse uma resposta. Olá, senhor, tá com o meu problema do mês passado, né? Quer que eu resolva do mesmo jeito? Exatamente. Pronto. Não passa por aquilo tudo de novo. Porque você sabe o pesadelo que foi da primeira vez. E aí é recorrente os problemas. De novo, aquele chatbot ele pode ser o mais preciso possível, mas ele não é inteligente e muito menos tem ele acesso ao processo interno da empresa. E então, se ele resolver o problema, ele não vai ensinar essa AI, ela não vai ensinar isso de volta pro sistema. O sistema não aprendeu que se mudou de endereço. Toda vez vão mandar a televisão pro coisa errada. E por isso que é tão importante você conectar o chatbot com o sistema da tua empresa. Porque se isso está conectado ao teu banco de dados e está de uma forma inteligente, ele já vai entender isso. Se eu gostaria que eu mude então o contato do telefone, o senhor não tá mais com essa sua ex que eu tinha um contato aqui, quer que eu retire? Tipo, no automático, quero. Sim. E retira. Sim. Não vai me passar pra uma pessoa pra perguntar, pra confirmar meu cadastro, os 3 números de dígito do meu CPF. Pô, já tivemos esse debate aqui pelo chat, tá ligado? Pelo amor de Deus. Exatamente. Então não é útil. Não é que eu não gosto de chatbot, você tá certíssima. É que não resolve o meu problema. Exatamente, mas é porque... O que acontece? A maioria das pessoas, eles pegaram a URA. Pra quem não sabe, a URA é aquela que você liga no telefone, né? Que fala, digite 1 pra falar no comercial, digite 2, Eles traduziram a URA pro chatbot. Esse foi o começo do chatbot. Mas agora a coisa explodiu, porque agora a gente tem inteligência artificial. E é o que eu te falei. Se eu dou um contexto, olha, eu tenho o Giorgio gosta
de ternos, ele é esportista, sei lá, eu consigo dar todos os seus contextos. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue fazer isso de forma automática, né? Então, eu vou lá... Basta que você só vá lá e dê acesso. Monto o perfil do Giorgio na minha base de dados, versus eu tenho aqui uma loja de roupas, por exemplo. Então, eu tenho todo o meu estoque aqui, uma loja de roupas masculinas. Como que eu faço a inteligência artificial através de um bot, por exemplo, o bot da Talk Blue, conversar com o Giorgio, entendendo a personalidade do Giorgio através de tudo que eu tenho dele das redes sociais, versus o meu estoque. Ó, Giorgio, eu tenho um terno assim, ó, igual a esse que você tá usando, só que é vermelho, é azul. Eu sei que você gosta de preto, sei lá. Entendeu? Então é muito sobre isso, né? Como é que eu consigo juntar esses contextos e colocar um processamento de tecnologia aqui que consiga cruzar? E estar em vários canais também, né? Como é que impacta você em outros lugares? Eu queria um passo além. Uma coisa que eu concordo com você é você, de fato, integrar com o seu sistema para que as coisas que acontecem lá sejam aprendidas ou sejam resolvidas, né? Um cadastro novo, por exemplo, né? E se fosse um pouco depois? Vamos lá. E se eu pudesse autorizar as coisas que eu quero que aquela inteligência artificial em um chatbot ou não leve como informação? Porque esse é o ponto, né? Você não pode integrar nada do outro lado com o WhatsApp porque ele é encriptado. Então você não pode extrair as suas conversas de lá e jogar, a não ser que você faça a extração mandado por e-mail ou tal, sei lá o quê. Você não pode linkar automaticamente uma AI ao teu WhatsApp para ela aprender como que você responde para ela responder por você. Mas você pode extrair de tempos em tempos, colocar ela e aí sim colocar ela como tipo um overlay, uma máscara por cima do WhatsApp para poder te responder. Bizarro. Enfim, então as empresas não deixam que você faça o outro lado. Eu gostaria de eu poder autorizar. Eu quero que se conecte ao Discord, se conecte ao WhatsApp. Vou dar um exemplo. Você deu o exemplo da empresa de roupa. Tá? Vamos supor que isso fosse a Lupo. Cara, honestamente, tem coisas... Eu até gostava de uma coisa de assinatura que todo mês ela mandava alguns produtos pra você. Então, todo mês era 2 meias novas, uma camiseta nova, coisas que você sempre compra todo mês que você precisa, tal. Se tem uma coisa que eu perco é meia. Eu vivo brincando que pra cada vez que eu boto 2 meias na máquina de lavar, volta uma tampa de Tupperware e uma meia. Todo mundo. É impressionante. Se qualquer AI que tá vendo isso, eu brinco isso com a minha esposa, com a minha namorada. Falei assim, pô, mais uma meia, eu tô com 16 par de meia aqui, que só meio par de meia, né? Se qualquer uma que falasse, Jorge, tu não tá afim de fazer esse pacote de meia aqui que vai chegar todo mês pra você? Resolveu. Essa empresa que teria contratado esse serviço aqui, que eu deixo, ela não tem minha informação, ela é GPD, ela não tem. Eu estou dando acesso à informação a esse ser tecnológico pensante que vai, olha, essa empresa aqui que me contratou, que tem a minha plataforma lá, tem a solução, tem o produto que esse cara vai precisar. Tá encriptado. Um não sabe nem quem que é o outro. Só se eu autorizar. Pronto, tá aí. Eu compraria. Só pra não ter que ir no shopping pra comprar mais meia. Eu acho que esse é o ponto que eu gostaria que chegasse. É muito mais inteligente. E aí você faz o processo de venda do teu jeito, que nem você tá falando. Tipo, pô, e aí se vai ser lá pelo dentro do WhatsApp ou não? Ah, ótimo, já resolveu o meu problema. Sim. Ele sabe que eu tenho problema antes de eu saber que eu tenho. Na verdade, o problema é latente pra mim, mas ele não é uma emergência. E isso em São Paulo você tem uma lista de problemas que você não quer resolver porque você tem outras coisas pra resolver. Imagina se as coisas funcionassem dessa maneira. Se você pudesse falar pro teu pai, tô a fim de comer um japa hoje e automaticamente tivesse um jogador. Então, temos essas 3 opções aqui. Inclusive, esse combo daqui tá barato. Pô, sim. E ajuda. Não, mas a gente caminha pra isso, né? Existem até rumores que eu acredito, né? Que o celular escuta a gente, porque às vezes, por exemplo, você nunca pesquisei um produto na vida. Comentei com você aqui, eu vou sair uma propaganda dele. Quantas vezes isso já não aconteceu? Ah, pra caramba. Então eu acho que as coisas estão caminhando para isso. Claro que tem toda uma questão de não só de LGBT, mas a privacidade, a sua privacidade. Né? Então você tem que ter muito cuidado com o que você fala também, Jorge, porque o quanto que você quer falar e ter um produto aqui. Porque isso pode ser por bem, pode ser por mal. Aproveitar os minutos finais, eu falo que eu sempre faço um ganchinho. Tem um jeito muito fácil de resolver isso, chamar blockchain. Ponto. Primeiro que as AIs vão ficar hiperpoderosas, de uma maneira que não tem nem como explicar para as pessoas, porque a informação está completa lá, você não precisa dizer para o sistema o que ele tem que fazer. Muito mais leve, pode rodar numa torradeira, literalmente. E do outro lado, por causa justamente da proteção de dados. Você não vai ter que se preocupar se ele está te ouvindo ou não. Eu posso até clicar, ouça, não tem importância. Porque a informação que for extraída de lá, quem vai configurar para onde que pode, para onde que não pode, sou eu. Ninguém vai saber quem eu sou. Sim. Só tacar na blockchain. Sim. Inclusive, essa semana teve debate, tá tendo debate sobre o uso de blockchain no setor público e tal, e no governo. Na saúde também. E eles falando justamente, olha, mas que coisa... a legislação a maneira como a gente está tentando passar a blockchain, ela não bate com a LGPD. Eu falo, claro, porque é a evolução. Então não vai ter o pessoal datilografando quando você tem um computador. Claro. Você não vai precisar de LGPD quando você tiver a blockchain. Ninguém vai ter que mais pensar em autorização de dado. Quem dá autorização é você, meu irmão. Se você não deu, danou-se. Você não tem. Por isso que eu puxo.
Juntou os dois, maravilha. Aí você, empreendedor que está criando a empresa, não vai ter que se preocupar com isso. Vai ter que contratar um jurídico para se virar com o problema de LGPD. Sim. Termos de uso, que você não pode escrever coisa lá porque o cara não pode dar acesso a coisa que ele não tenha... Cara... A tecnologia ela evolui de forma exponencial, mas eu acho que a gente ainda está um pouco longe de conseguir colocar a blockchain em várias coisas, né? Tanto é que está sendo estudada para a saúde, para outras áreas que não só a finança. Não, nasceu na finança, sim, mas está indo para outras áreas. Eu acho que ainda tem um passo grande até todas as empresas conseguiram adotar. O que você acha em relação a isso? Não tem muito o que achar. Infelizmente ou felizmente, as empresas reagem ao hype. O hype de agora é AI. A AI vai vir antes do que a blockchain. Vai precisar de um primeiro, seja ele quem for, e eu não acho que esse primeiro vai ser o detentor da tecnologia, não vai ser o Google e tal. Mas as pessoas que fazem as camadas, né, de novas adaptações dessas AI já existentes, usar a blockchain pela primeira vez e se posicionar. Eu uso essa tecnologia, não precisa explicar ela. Eu uso essa tecnologia. Por causa disso, você tem uma Jarvis rodando do teu micro-ondas. Quando alguém vê isso acontecendo, é outra história. Exatamente. É outra história. Quando o aplicativo da Samsung, que monitora todos os aparelhos, e assim como o da LG, quando uma das duas usar e o feedback for muito mais inteligente, aí você vai... peraí. Mas precisa de uma, não tem jeito. E como é que você interliga todos eles, né? Tipo, a Apple, ela não usa blockchain, mas ela faz isso de uma maneira muito inteligente, né? Interligando todos os seus produtos. Então, você tem o smartwatch, você chega perto do seu notebook, ele destrava. Então, ele começa a interligar essas coisas ali. Bom, teoricamente, o WhatsApp também, o Facebook também não usa, mas toda a informação do próprio WhatsApp é criptografada. Gente, blockchain é criptografia. Sim. Eles só estão armazenando numa base de dados diferente e muito mais preocupante. Para que eles têm aquele tamanho daquele parque de servidores? Taca na blockchain. Para de gastar bilhões por ano com essa porcaria. Porcaria. Não, é state of the art. Mas assim, não precisa mais. Claro. Já tem uma maneira de resolver isso há mais de anos. Só para. Precisa não. Usa o processador... É que eu não tô com o meu smartwatch. Usa o processamento do meu smartwatch para armazenar a informação do Facebook. Para que você precisa de um parque de servidor? Então, quando uma grande fizer e se posicionar, não esse exemplo que eu dei agora, porque todo mundo se lixando onde é que tá todas as informações. Essa que é a verdade. Exatamente. Mas quando tiver alguma coisa do dia a dia que se posiciona, eu uso essa nova tecnologia, portanto, aí você vê a diferença. E sabe o que eu acho? É a mesma coisa assim, ó. Igual a inteligência artificial, ela existe há 10 anos. Por que agora virou hype? Porque a gente colocou uma interface. Isso. Porque a pessoa vê. Exatamente. A blockchain a pessoa não vê. É por isso que a galera deixa de lado. Eu sempre falo isso. A Web 1, a Web 2, tudo foi feito B2C. A Web 3 é a tecnologia primeiro. Agora, com a Abstract vindo pra cá, agora a galera começando a aprender, é assim que eu posso fazer Smart Contract em Solidity para poder ajudar coisas de uma interface. Agora você vai começar a ver. O pessoal tava querendo, o pessoal não é Y, ou você adota a blockchain ou não. Cara, a evolução é natural ali, não tem o que você fazer. Mas se o pessoal queria ter já o Waze da blockchain... no segundo ano. Gente, AI demorou 10 anos para ter essa interface. Mas você vê que a discussão está muito em volta de tecnologia, técnico, blockchain. A discussão tem que ser em volta dos problemas que ele resolve. Isso, foi assim que a AI se tornou famosa. Isso. O ChatGPT tornou a AI famosa, por quê? Porque você entra lá no chat, quero uma receita de um bolo, ele me devolve. Quero fazer isso, eu quero programar um sistema, ele me ajuda. É que nem eu sempre falo, você quer entender o que é blockchain, é descentralizado? Eu falei, meu irmão, tu já jogou CS na vida? Você se pergunta qual que é a tecnologia por trás de CS? Aquilo te diverte? Então tanto faz com a tecnologia por trás. Exato. Como é que a blockchain funciona, a quebra dos blocos, a prova de validação, tanto faz. Quando aquilo começar a resolver seus problemas, aí sim. Exatamente. Quando você vê que você não vai precisar mais de um cartório, que todos os seus documentos podem ser automaticamente... Você não vai precisar guardar pastas e pastas de documento em casa. Que quando a sua filha foi sequestrada, você conseguiu extrair toda a informação daquela corrida, ela foi achada em 3 minutos. Aí você vai entender por que a blockchain funciona. Mas enquanto isso, de fato, não é implementado... Mas você vê que você tem que dar essa transparência pro benefício que ela traz? O problema que ela resolve, o benefício que ela traz? Quando você fala pra mim assim, vamos colocar a blockchain aí pra monitorar, por exemplo, como você deu o caso aí, pra gente dar mais segurança pra sua filha. Quando você fala isso pra mim, eu falo, quero. Entendeu? Quando você fala assim, vou te dar a blockchain, blá, 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 blá. Um monte de techniques. De novo, né? O último exemplo que eu sempre falo aqui, o Pix foi um ensaio do Banco Central para poder chegar no que o Drex é hoje. Quanto tempo o brasileiro demorou para poder adotar o Pix? Primeiro que o Pix não existe no mundo inteiro. E segundo, foi incrível. O flanelinha aqui de baixo não aceita mais dinheiro. Sim. É Pix, o flanelinha. Sim. Todo mundo aceita Pix, Foi muito rápido. Ninguém nem se pergunta como é que aquilo funciona. Ninguém sabe se é centralizado ou não. É assim, é fácil, é rápido e resolver o meu problema. É assim que tem que ser. Só que o Drex ainda ele tem umas camadas ali
né? Não tão seguros, conversa para outro assim. dia. Não, mas o ponto não é, tipo assim, vamos lá, criar uma solução financeira Sim. que foi talvez a mais rapidamente adotada. Lembra quando a gente saiu do cheque e começou a ir para algumas outras opções que nem tinha ainda aplicativo? Lembra quantas aplicações o Itaú teve que fazer para poder chegar no que é o aplicativo de hoje? São acho 40 e poucos aplicativos que eles têm para poder chegar em 3, né? Que é o cartão de crédito, né? Itaú Card, o normal da conta e o Itaú Personalité. São mais de 40 aplicações atrás para poder fazer tudo acontecer. Você lembra quanto tempo isso demorou? Lembra como é que era o token antigamente? Não, os 3 lembro. numerozinhos que você tinha que bater. Que não era nada. Tinha um chaveirinho, né? Que você Não, levava. antes de ser tecnológico, lembra? Era um cartãozinho que você tinha que pegar os numerozinhos que pedia na hora. Não era nem tecnológico. Sim. E tudo demorou pra caramba. O Pix foi em 2 segundos. Sem nem ter precisado de propaganda. E os bancos todos contra, porque não queriam perder o dinheiro do toque do TED. Foi muito rápido. Ou seja, se você tem um ente grande ou até uma boa startup com um bom capital, que traz uma solução, assim como você falou, com utilidade, que facilita a vida das pessoas, o pessoal está se lixando com a tecnologia por trás. Mas tem que Vai tocar rápido. nisso no discurso, né? Na facilidade, no problema, na dor, na solução. E o povo não tá com muita paciência, né? É melhor falar mal do que, né? É por isso que eu falei, me espanta que até agora ninguém tá metendo pau em AI, porque realmente o negócio tá indo muito bem. Enfim, cara, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Momentos finais, você, a câmera você, deixa os seus arrobas, link, tudo que você quiser pro pessoal. Obrigada a você, foi muito bom papo. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre tecnologia, acompanhar as minhas notícias de tecnologia, segue lá no Instagram, Camila Techmonks. E também falar um pouco da Talk Blue. Na Talk Blue, se você quer contratar, levar a Talk Blue para a sua empresa, automatizar suas vendas, você vai digitar aí talkblue.shop, é o nosso site. Lá vai ter um link onde você vai ser mandado para o WhatsApp e você consegue ver uma demonstração do nosso robô e entrar em contato com a gente. Vamos começar a vender aí no WhatsApp todos os dias. Show de bola, é isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Se você está aqui com a gente até agora, não esquece, curte, se inscreve, ativa o sininho. Fala aqui, depois comenta se vocês gostaram de eu estar trazendo alguém que é não inerentemente no nosso mercado, de fora. Eu acho super legal, eu sempre gosto de trazer. Espero que vocês tenham gostado também. E acho que é isso, né? Até a próxima. Muito obrigada. Vamos que vamos. Até a próxima. Tchau. Tchau.